O que que você acha? Porque tem pessoas que falam: "Ah, mas não podia ter aumentado a taxa. Ah, aumentou, nossa, vai quebrar o varejo. Ah, tal". Foi certo esse aumento? E eu queria que você explicasse, Bruno, por quê? As pessoas não entendem por que que tem que ter esse controle, inflação e a taxa de juros, elas não conseguem entender o porquê que aumenta a taxa. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para eles. Bom, eu acho que no Banco Central, lá no Copom, as cabeças que estão lá são muito mais qualificadas do que boa parte do pessoal que está em casa, inclusive do que eu, para falar qual é a taxa Selic certa no Brasil, né? Tanto é aquela piada conhecida, né? O Banco Central vai lá, mexe com a taxa Selic, aí tá o Joãozinho em casa, 30 anos morando com a mãe, falando, pô, mas era pra baixar a taxa. Se o Copom tomou decisões em unanimidade, e esse é um ponto importante, porque uma coisa é você ter uma decisão dividida, né? 5 querem uma coisa, 4 querem outra. Outra é você ter tanto o pessoal que entrou na época do Bolsonaro, quanto o pessoal indicado pelo governo Lula, adotando o mesmo caminho, que foi, nas últimas reuniões, a subida da Selic. Então não foi uma decisão dividida, uma decisão que todos tomaram juntos. E por que que eles tomaram a decisão de aumentar a Selic recentemente? O que foi um cavalo de pau considerando as expectativas do começo do ano. Porque se a Sim. gente volta em janeiro, você tinha expectativa do Itaú, Bradesco, Research por aí de Selic em 9%. Sim, A Selic chegou a 10 e pouquinho e já começou a subir. Então isso não era esperado no começo do ano. O que pesou foi a parte fiscal. Então isso acabou tendo que alterar a direção das decisões do Copom. E por que que o Copom está elevando a Selic? Para controlar uma inflação que já está começando, no prazo futuro, a desancorar, a sair dessa meta de inflação que a gente tem de 3%, com o teto em 4,5%, né? Porque tem uma banda de tolerância de 5 pontos para cima ou para baixo. A de baixo a gente raramente usa, usou no governo Temer, para dar a César o que é de César. A de cima constantemente a gente usa. Então esse ano, por exemplo, vai extrapolar, tá acima. E aí quando isso acontece, vai lá o presidente do Banco Central escrever uma cartinha pro Senado falando sobre por que ele não atingiu a meta de inflação. Então, é um trade-off que a sociedade brasileira acaba tendo que fazer pelo seguinte: quando você aumenta a taxa de juros, é ruim. Como você falou, pô, o varejo sofre com isso. Pra caramba, né? Você tem empresa Magazine Luiza, Casas Bahia, que na atividade operacional dela, ela tem resultado. Ou seja, você olha o EBITDA da empresa, que é basicamente o lucro antes de impostos, juros, amortização, depreciação, é positivo. Só que depois você tem a parte financeira. Aí entra o serviço da dívida, tira todo o dinheiro, a empresa tem prejuízo. sim. Porque eles emitiram muita dívida quando a Dívida. Selic estava a 2, a Selic vai para 11, quebra, fica muito ruim. Então tem muita gente que sofre, porque essa empresa que tá agora estrangulada, ela não contrata mais gente, ela demite algumas pessoas, esse pessoal demitido não tem mais renda, como eles não têm mais renda, vão consumir menos os outros. Os outros, como a renda deles ia virar, né, através do consumo, renda de outra pessoa, também tem menos renda, então entra num ciclo negativo que acaba fazendo a inflação diminuir. Então, o que essa política mostra é que, apesar de ser negativa essa retração da economia, ela não é tão negativa quanto ter uma inflação muito alta. Vale a pena causar esse mal a alguns para evitar o mal Sim. que afeta a todos, que é a inflação. E que